ácidos graxos são compostos naturais que fazem parte da composição de muitos lipídios. Eles são formados com um ácido carboxílico e uma calda de hidrocarboneto apolar. Podem ter número par de carbonos ou número ímpar. Na cadeia de hidrocarboneto pode haver de 4 até 36 carbonos. Os ácidos graxos fazem parte da estrutura dos fosfolipídios e de outros lipídios das membranas biológicas. Conforme nós podemos ver nessa figura da membrana, a bicamada lipídica é formada essencialmente de fosfolipídios que contêm muitos ácidos graxos. Os ácidos graxos podem ser armazenados como fonte de energia, de forma esterificada com o glicerol, formando os triglicerídeos ou triacilgliceróis. Assim, esses lipídios são armazenados no interior do adipócito, formando uma imensa gota de gordura. Os ácidos graxos também são precursores dos eicosanoides, porque o ácido araquidônico, que é um ácido graxo, pode formar prostaglandinas, pode dar origem aos leucotrienos e aos tromboxanos, que são eicosanoides. Os ácidos graxos saturados são aqueles que possuem apenas ligações simples na cadeia de hidrocarboneto. Então, eles não apresentam duplas. Aqui nós temos nessa tabela o ácido butírico de 4 carbonos, o capróico de 6, caprílico de 8, que são ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, até 8 carbonos. Temos ácidos graxos de 10 e de 12, que é o cáprico, o láurico e o mirístico, né? Então, acima de 8 e até 14 carbonos, nós vamos ter os ácidos graxos de cadeia média, como o mirístico, que tem 14 carbonos. Acima de 14 carbonos, os ácidos graxos são ditos de cadeia longa. Nós temos aqui o asparmídeo de 16 carbonos, o esteárico de 18, o araquídico de 20, o lignocérico de 24 carbonos. E vocês podem observar que o ponto de fusão vai aumentando à medida que aumenta o tamanho da cadeia. Então, nós vamos ver logo em seguida por que esse ponto de fusão aumenta dessa forma. Vamos também observar o ponto de fusão dos ácidos graxos insaturados. Os ácidos graxos insaturados, eles apresentam duplas ligações na cadeia de hidrocarboneto, podendo ser uma ligação ou várias ligações. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O ácido palmitoleico, que tem 16 carbonos, o oleico, o linoleico e o linolênico, os três têm 18 carbonos, mas o oleico tem uma dupla, o linoleico tem duas e o linolênico tem 3. O ácido araquidônico tem 5 duplas. E as duplas ligações contribuem para baixar o ponto de fusão. Então, eles têm pontos de fusão bastante baixos. Conforme podemos observar, o ponto de fusão dos ácidos graxos varia com o tamanho da cadeia, sendo que cadeias maiores apresentam maiores pontos de fusão, enquanto que as duplas ligações promovem uma redução do ponto de fusão. Então, se um ácido graxo é do mesmo tamanho de outro, mas as duplas ligações cis que possui podem abaixar o ponto de fusão. Vamos ver o ponto de fusão dos ácidos graxos saturados. Conforme podemos observar, quando um ácido graxo é saturado, o ângulo entre os carbonos é de 109 graus. Quando se tem várias moléculas próximas, ocorre uma compactação grande dessas caldas de hidrocarboneto, o que permite uma forma sólida ao ácido graxo. Ou seja, o empacotamento das moléculas é maior porque a calda de hidrocarboneto exerce forças de Van der Waals, que são forças hidrofóbicas, interações altamente hidrofóbicas, que vão compactar e torná-lo mais sólido, de forma que a temperatura ambiente, esses ácidos graxos
vão se comportar de forma sólida e sendo necessário maior quantidade de calor para afastar essas moléculas e torná-las líquidas. Vejamos o ponto de fusão quando um ácido graxo possui duplas ligações. Aqui na figura nós temos um ácido graxo com uma dupla ligação, sendo que os substituintes dos carbonos estão na posição cis, porque eles podem ser cis ou trans se estiverem em posições contrárias. Então, esse ângulo entre os carbonos é de 120 graus, e isso causa uma dobra na molécula, tipo uma chanfradura. Então, moléculas vizinhas não interagem com as forças de Van der Waals tão bem quanto nas moléculas saturadas. Então, geram lacunas entre si e, por isso, a compactação é menor, a forma sólida é mais complexa para ser formada e, por isso, eles são geralmente líquidos à temperatura ambiente, com baixo ponto de fusão. Cada dupla cis vai abaixar drasticamente a temperatura do ponto de fusão. Os ácidos graxos, eles podem serem denominados por algumas regrinhas. Os nomes dos ácidos graxos, a gente tem uma forma para escrever. Então, primeiro, escrever o número total de carbonos. Aqui nós vamos colocar 16, tá certo? Anotar o número de duplas, 0. Então, esse é o ácido palmítico. E se tiver dupla, você coloca o número de duplas e a posição da dupla, tá certo? Aqui nós temos o oleico, é 18, 1 e entre parênteses o 9. Ou seja, 18 carbonos, uma dupla no carbono 9. O ácido araquidônico tem 20 carbonos e 4 duplas, nos carbonos 5, 8, 11 e 14. Se ocorrer configuração trans, você coloca um T aqui após o número do carbono que está duplo. Outras formas, nós podemos colocar um delta aqui, ó, para posicionar as duplas. E se tiver mais de uma dupla, 9,12,15, você pode separar por vírgulas. Ou colocar de outras formas, como está aqui embaixo. Contanto que se entenda que há o número de carbonos, o número de duplas e a posição das duplas. Os ácidos graxos são numerados de forma convencional, sendo que a numeração normal, o carbono 1 é o carbono da carboxila. E o último carbono é o CH3 da ponta da cauda do hidrocarboneto, tá certo? Mas há uma outra nomenclatura, a nomenclatura ômega, que é antiga, era usada antigamente, que retornou. A ômega, o último carbono é o ômega 1, tá certo? Nós vamos ver no próximo slide. Aqui nós temos o ácido oleico, né? Então, vamos ver como é essa numeração ômega. O último carbono é o ômega 1, o ômega 2, o ômega 3 e assim sucessivamente. Então, na numeração normal, o ácido oleico, o carbono 1 é o da carboxila. E entre os carbonos 9 e 10, nós vamos ter a dupla. Então, a dupla está no carbono 9. Mas se você for contar na ômega, você também acha o 9, o ômega 9. Então, nesse sentido aqui dá 9 e nesse outro sentido também dá 9. Então, ele é ômega 9 porque a dupla está, você conta de trás para frente. É só você pegar 18 menos 9, que é a posição da dupla normal, e acha o ômega 9. Se for ômega 3, a dupla vai estar a 3 carbonos do final da cadeia. Se for ômega 6, a dupla vai estar a 6 carbonos do final da cadeia. Então, o linoleico que tem uma dupla no 12, a última dupla dele fica no carbono 12. E no sentido direto, convencional, e no sentido ômega, ele é ômega 6. Os ácidos graxos, eles podem apresentar uma isomeria geométrica. Como eu falei, eles podem ser de configuração, as duplas podem ser de configuração cis, quando os hidrogênios estão para o mesmo lado, ou
trans quando os hidrogênios estão para lados opostos. Então, nós podemos ver que a configuração da ligação cis é que dá aquele ângulo de 120 graus, diminuindo o ponto de fusão dos ácidos graxos. Vamos fazer uma comparação entre um ácido graxo cis e um trans, sendo que eles são muito parecidos. O ácido oleico tem 18 carbonos, uma dupla ligação entre os carbonos 9 e 10, assim como o ácido elaídico também tem 18 carbonos, uma dupla ligação entre os carbonos 9 e 10. E essa dupla é cis, tem os hidrogênios para o mesmo lado, para cima, e isso causa um ângulo de 120 graus entre os carbonos e uma dobradiça na molécula, uma dobra, que dificulta a compactação com as moléculas vizinhas e isso leva ao abaixamento do ponto de fusão. Ou seja, ele tem menor ponto de fusão do que o ácido elaídico, que a dupla é trans, ou seja, os hidrogênios estão em posições contrárias e o ângulo agora não é bem diferente, é menor e a molécula é mais linear. Então, com isso, a compactação é maior e nós vamos ter um ponto de fusão muito maior no ácido elaídico. Agora, nós temos exemplos de várias estruturas dos ácidos graxos. Nós temos o ácido mirístico, que é um ácido graxo saturado de 14 carbonos. O palmítico saturado de 16. Nós temos aqui o palmitoleico de 16 carbonos com uma dupla no 9 e temos o ácido esteárico de 18 carbonos. Uma coisa bem interessante é que os ácidos graxos polissaturados nós precisamos muitas vezes ingerir na dieta, porque há ácidos graxos que são ditos essenciais, como o ácido linoleico e o linolênio. Nós fabricamos o ácido oleico, que tem 18 carbonos e uma dupla no 9. Mas o ácido linoleico, que tem duplas no 9 e no 12, nós não fabricamos, e nem o linolênico, que tem 9, 12 e 15. Esses ácidos graxos estão presentes nos óleos vegetais, principalmente na linhaça, não é? Porque nós não fabricamos, nós não temos enzima para isso. E você há de se perguntar, e o araquidônico, que tem duplas no 5, 8, 11 e 14? Por que apareceu essa dupla no carbono 11 e 14? Não está acima do 9? Como é que nós fabricamos o ácido araquidônico? Então, nós usamos o ácido linoleico. Ele tem 18 carbonos, com uma dupla no 9 e uma dupla no 12. Então, nós fabricamos uma dupla no 6, no carbono 6, tá certo? É feita aqui uma dupla no 6. Depois que a dupla do 6 está pronta, então é só aumentar mais 2 carbonos aqui no começo da molécula para o ácido ter 20 carbonos e ser convertido no ácido araquidônico. Então, com a dupla na hora que você colocar 2 carbonos aqui na frente da molécula, né? Você vai acrescentar mais 2 carbonos aqui. A dupla do 6 foi para 8. A dupla do 9 foi para 11. E aqui onde era 12, aumentou para 14. Então, foi empurrada a numeração em 2 unidades. Agora, é só a nossa célula fazer a dupla do 5, porque abaixo de 9 nós conseguimos fazer. Com esse truque, nós já temos o ácido araquidônico pronto, tá certo? Então, há também ácidos graxos bem longos e com muitas duplas que são obtidos em peixes como salmão, né, sardinhas, atuns. Então, esses ácidos graxos, eles são especiais. Nós vamos falar um pouco deles logo em seguida. Aqui nós temos o EPA, que é o eicosapentanoico, tá certo? Chamado EPA. Ele é um ômega da família ômega 3, porque ele tem 20 carbonos. A última dupla está no carbono 17. Então, 20 menos 17, nós temos o ômega 3. O ômega 1 é a pontinha, o 2, o ômega 3, certo? Então, aqui ele vai ter 5 duplas. Um outro ácido graxo proveniente de alimentos como os peixes, não é? É o DHA. Então, o DHA, ele é o
hexaenoico, tá certo? Então, é o ácido DHA. Ele tem 22 carbonos, 6 duplas. A última dupla está no carbono 19, está a 3 carbonos do final, então ele é um ômega 3, certo? Da família ômega 3. Então, o EPA e o DHA estão em cápsulas nas farmácias e as pessoas podem comprar e tomar. Esses ácidos graxos de peixes, eles atuam em receptores nucleares chamados de PEPAR. Esses receptores controlam a expressão de genes importantes para a beta-oxidação de ácidos graxos, genes de proteínas relativos a proteínas importantes para a sensibilidade à insulina. Então, eles são também, apresentam ação antitrombótica, não é? Eles conseguem reduzir o colesterol ruim, aumentar o HDL. São muitas as funções especiais desses ácidos graxos para o sistema cardiovascular.